sobre nós mesmos e sobre o outro. O que acontece, por exemplo, quando você começa a se conhecer, a conhecer o seu teu perfil psicológico, conhecer como é que você funciona, automaticamente você passa a conhecer melhor o outro também. E aí, gente, como eu estava falando aqui, agora que temos já a nossa convidada participando com a gente, qual é o ponto principal, né? Se a gente está falando de carreira desde segunda-feira, desde terça-feira, e a gente tem temas ligados a como que você cria atalhos e como você cria obstáculos, a gente já falou na terça-feira sobre o tema como tirar um projeto do papel, com a Lígia Bernardes. Depois eu vim falando sobre quais são os obstáculos que você tem, o que de alguma maneira atrapalha você a alcançar algum reconhecimento. A gente falou bastante sobre essas preocupações, os conflitos, os medos internos e externos. Depois a gente veio ontem com uma história super bacana de como se reinventar em tempos incertos, com a Patrícia Jardim. Ela é professora de educação física e contou como é que faz, como é que ela fez essa transição de ter que mudar do dia para a noite, montar o projeto Academia em Casa. E hoje a gente está com a Dininha Morgado falando sobre o que impede o seu crescimento profissional. O Inova Talks são 10 lives em sequência que a gente vai fazer nessas próximas 2 semanas, terminando sábado da próxima semana, e logo na sequência, no dia 8 de setembro, a gente começa a série Mentalidade Inovadora, que é 100% online, 100% gratuita, e nessa semana a gente vai disponibilizar uma série de ações que, de alguma maneira, a nossa mentalidade, o nosso mindset impede a gente de ser inovadora. Como é que a gente constrói essa mentalidade inovadora? Baseado nisso tudo, então, a gente convidou a Dininha para falar de um assunto que eu amo, que é autoconhecimento. Então, quando a gente pensa em o que impede o seu crescimento profissional, uma das coisas que a gente entende que é importantíssima é o autoconhecimento. E aí, baseado nessa história toda, na história de carreira da Dininha, a gente, então, vai ouvir hoje um pouco da história dela e como é que a gente cria oportunidades, como é que a gente ultrapassa esse obstáculo, que é o obstáculo do autoconhecimento. E, Dininha, prazer enorme ter você aqui. Queria muito que você contasse a sua carreira para as pessoas, sua trajetória para as pessoas que estão aqui hoje assistindo a gente. Bom dia, Lilian. Muitíssimo obrigada pelo convite. É uma enorme oportunidade. Eu costumo dizer que você e a Future Mais, na verdade, são responsáveis por mais uma quebra de paradigma. Live. Essa é a minha primeira live. E alguém diz que vai ser a primeira de muitas. Isso aí, com certeza. A responsabilidade desse processo é sua. Você que me... Você vai ver, agora que você fez a primeira, fica mais fácil, né? As outras saem naturalmente. Beleza. E aí, quando você pergunta, né, o que impede o nosso crescimento profissional, meu conselho é que é a mesma coisa que impede o nosso crescimento pessoal, crescimento em qualquer nível. A resposta é a mesma, né? É a falta do autoconhecimento. Na verdade, é o desconhecimento a respeito de nós mesmos. Quando a gente não se conhece, a gente não sabe o que fazer e para onde ir. Não é verdade. Não cresce pessoalmente, não cresce profissionalmente também. Somos seres únicos, né? E o nosso crescimento no nível pessoal envolve o crescimento profissional e vice-versa. Sim. Sabe como? Quem somos nós? Quais são os nossos talentos? Quais são as nossas maiores dificuldades? Fica muito difícil atingir esse potencial, né? O autoconhecimento promove isso. Sim. E conta um pouco para o pessoal que está aqui, né, a tua trajetória, né, a sua carreira até aqui. Tá, bom. Voltando muito lá atrás, né? Formação, que é a formação de educadora. Minha primeira formação foi em pedagogia, educação, e foi o meu primeiro emprego. Já comecei a trabalhar como professora, bem jovenzinha, adolescente, sem menor preparo, sem menor
base, né? Mas já com um talento que eu sabia que podia aproveitar de alguma forma, ajudar a ensinar, né? Depois de trabalhar em alguns colégios, depois de formada, trabalhar como orientadora educacional, orientadora vocacional, orientadora pedagógica, eu fui chamada para um mundo totalmente diverso. Uhum. Para o mundo da moda, através de um grande estilista da época, que é o Luiz de Freitas, amigo de família, né? Nascido no mesmo lugar que eu, e ele me convidou para trabalhar com ele. E eu fui fazer uma coisa que eu achava que jamais faria. Enquanto professora, educadora, eu achava que trabalhar com moda e com comércio eram coisas menores, não eram tão nobres. Mas o convite dele foi irresistível e eu fui trabalhar com moda nos bastidores da moda, com venda, com administração, desenvolvendo franquias, e fiz isso durante 25 anos. Uau. Ao longo desses 25 anos, eu fiz outros cursos de especialização, sobretudo na pedagogia empresarial, para poder usar na empresa tudo aquilo que eu sabia, né, para aplicar a educação na empresa, através dos treinamentos. Ao longo desse período, eu já fui fazendo também as coisas que eu mais gostava, que eram cursos e programas e workshops de autoconhecimento. Sempre tive muita curiosidade de fazer isso. Olha. Depois eu fiz também administração, com ênfase em RH, e comecei a trabalhar mais diretamente com treinamento de pessoas. Tive uma consultoria aqui em Petrópolis, fiz uns trabalhos com pequenas e médias empresas, sobretudo na área motivacional, já na área de autoconhecimento, trazendo isso para as empresas. Depois voltei para o meio corporativo e fui trabalhar como gerente de RH e depois diretora de RH numa grande empresa. Que legal. 2017 para cá, eu emergi, digamos assim, mais nos trabalhos de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, para poder me capacitar para expandir isso para os outros. Então, trabalho desde então com várias técnicas, várias ferramentas para promover o desenvolvimento humano. Muito bom. Dininha, explica para o pessoal que está aqui. Quando a gente pensa em autoconhecimento, que é um nome difundido, mas eu vejo que ainda tem muita confusão para as pessoas o que seria efetivamente, né? Se a gente pudesse definir autoconhecimento, como é que a gente poderia definir o que é? Beralda, tá aqui, adorei. Olha só, entrou um monte de gente, sejam todos muito bem-vindos. Beralda apareceu aqui para mim, Beralda tá tentando ver em várias, ó, sábado, de repente é o dia, hein, Beralda? Fazer mais sábado para você estar aqui. Beralda é lá da RH que Inspira também. Que bom, que bom. E conta um pouco então, Dininho, o que é... Você está me enxergando bem? Tá ótimo. Tá? Eu tô enxergando bem, o pessoal conta aí. O que vocês acham? Se quiserem luz, vocês contam. O pessoal depois coloca aí. Eu tô te vendo bem. Tá bom. Bom, autoconhecimento, inclusive, é uma expressão que está muito desgastada, né? Muito mal usada, ela é mal usada por muita gente, muitas correntes, né, do autoconhecimento, ficou uma expressão desgastada. Eu tive até uma consultoria sobre o meu trabalho, onde eu dizia na minha página, eu trabalhava com autoconhecimento, e aí o consultor disse, tira isso. Tira o autoconhecimento que está tão desgastado, fica parecendo que você é, de repente, uma adivinhadora, uma coisa assim. Olha só. No uso dessa expressão, né? Na verdade, o autoconhecimento é uma busca incessante para você descobrir quem você é na sua essência, né? É você usar as ferramentas que tem disponíveis aí para você se aprofundar no seu de si, da sua essência. Além daquilo que você mostra, daquilo que você aparenta no externo, né? É entender a origem dos seus pontos de vista, dos seus padrões de comportamento, das suas atitudes, seus sentimentos. Com que objetivo você faz isso? Com o objetivo de viver a vida na sua plenitude, de você poder aproveitar todo o potencial da vida e todo o seu potencial para interagir com a vida, né? Isso é que é autoconhecimento. E aí, obviamente, em todos os segmentos. No âmbito pessoal, no âmbito relacional, profissional, no social, familiar.
Quando você se conhece, sabe quem você é na essência, o que você pode fazer de melhor para marcar sua presença nessa vida, tudo melhora em termos relacionais. Esse é o verdadeiro conhecimento. É verdade. E eu já adorei o que você falou aí, porque você falou de vários âmbitos, e a gente acaba falando muito de autoconhecimento quando a gente olha lá do profissional, né? Então, pensa muito em autoconhecimento para o viés profissional. O que não é autoconhecimento, então? O que a gente pode definir hoje dos gurus aí que se falam mestres em autoconhecimento, que a gente pode definir assim, ó, se ele está falando que autoconhecimento não, é mentira. Pois é. Eu costumo dizer que aquelas experiências fantásticas e milagrosas, aqueles treinamentos, o Joel Betting, ele expressava muito bem tinha uma definição fantástica para essas experiências milagrosas. Ele dizia assim, sabe aqueles felicitólogos, né? Acham que vão dar para você a felicidade eterna com uma palestra de 1 hora, onde se mexe sim com emoção, se mexe com sentimentos, torna um entusiasmo mágico, né? Torna a sua energia positiva naquela hora. E aí você sai dessa palestra, dessa experiência, desse workshop, achando que o mundo é maravilhoso, está tudo resolvido, né? É isso aí. Você vai conquistar o planeta. E aí dura, no máximo, esse entusiasmo, dura até a primeira dificuldade. Então, eu costumo dizer que tem uma duração média de 1 semana aí, e acaba tudo. E aí você entra até, às vezes, no processo inverso, se deprimindo, nada disso, né? Não acreditando em mais nada, porque aquilo realmente não funciona. Porque, de verdade, você não se trabalhou. Você trabalhou energia, você trabalhou entusiasmo, né? Uma coisa gostosa, que nesse aspecto é positivo, mas não acrescentou nada no seu conhecimento de si próprio. Uma outra experiência de autoconhecimento que não funciona, que é errado, é aquela busca incessante que algumas pessoas têm de consultar os gurus, né? De pegar experiências adivinhatórias, onde a pessoa vai lá, na verdade, o mal profissional detecta o que a pessoa quer ouvir, precisa ouvir, e fala exatamente aquilo para a pessoa. Né? E aí a pessoa fica feliz porque inflou seu ego. Na verdade, não teve acréscimo de coisa nenhuma. Teve apenas lustrou o ego e a pessoa sai de lá feliz da vida. E com isso, nada. Porque o autoconhecimento é muito mais profundo, é muito mais sério, mais gratificante. Não, e assim, a Beraldo tá botando aqui que é isso aí, que não dura nada, né? Que é só um confete. Eu acho que você ainda foi boazinha, tá? Botar 1 semana. Para mim não dura nem o final de semana. Eu acho que a pessoa faz o negócio na sexta-feira, sai o ru, no domingo já tá desanimando, segunda já voltou à vida normal. E tem uma galera, olha só, eu recebi recentemente um print de uma pessoa que está fazendo divulgação na internet, e aí ela fala o seguinte, que se você não fizer o curso dela hoje, você vai daqui a não sei quanto tempo tá obeso, sentado no sofá comendo sorvete. Aí eu falei, gente, o povo agora tá trabalhando com ameaça, né, também, o negócio tá ficando cada vez mais sério, então, e tem também o pessoal, enfim, faça isso que você vai ter sucesso. Então, algumas fórmulas que você falou aí, que falam do felicitômetro, né, que são coisas do dia para a noite, né? Pega, vai lá, você vai ler esse livro agora, e aí, quem me conhece sabe que eu tenho algumas questões com o Clube das 5. Se você acordar 5 horas da manhã, você vai ser bem sucedido. Gente, se só isso resolvesse o problema de ser bem sucedido, todo mundo era bem sucedido, que era só acordar 5 horas da manhã, resolveu, né? Quem dera, se fosse fácil assim, todo mundo já estava nesse caminho. Não é tão trivial assim, né? Acho que vale a pena contar para o pessoal, né, baseado nessa jornada. Se você tem algum exemplo seu, de alguém, até posso trazer também o meu, de que a partir desse desenvolvimento, né, do autoconhecimento, conseguiu chegar em reconhecimento, conseguiu conquistar coisas para a vida pessoal, profissional, teve uma relação melhor. Ok. Bom, tem inúmeros casos, felizmente, né, de pessoas que passaram por processo comigo
nesse processo de autoconhecimento, que tiveram mudanças positivas e radicais. Eu recebo feedbacks diários, né? Eu fico muito feliz que a coisa realmente funciona. Então, no âmbito profissional, por exemplo, tem um cliente meu, até recente, que estava numa posição confortável na empresa em que ele trabalhava, né? Uma pessoa super competente, formado, muito bem formado, extremamente estudioso, formado em administração, com todo o aparato que a profissão exige, com todo aquele conhecimento administrativo, burocrático, das fórmulas, dos esquemas, né, de desenvolvimento, das técnicas, de processos, tudo certo, tudo dentro de um padrão excelente. E ele absurdamente infeliz e satisfeito. Quer dizer, mas o que é? A empresa não é a empresa é ótima. É o seu gestor? Não, o gestor é perfeito. O negócio está em mim, né? E aí a gente começou um trabalho profundo de autoconhecimento, usando as ferramentas que a gente usa normalmente, e ele descobriu os seus maiores potenciais, aquilo que realmente poderia satisfazer, né? E descobriu um potencial criativo que ele não sabia que tinha, né? Criativo mesmo, inovador para esses momentos, esses tempos de hoje, que exige da gente e se reinventar. E ele descobriu que podia fazer isso. E que nessa reinvenção, ele descobriu uma pessoa muito mais interessante. Né? E ele mudou completamente. Saiu do escritório e foi para a rua. E foi trabalhar com o mundo, em contato com as pessoas, com projetos inovadores, com alta conexão e comunicação interrelacional. E passou a se sentir completamente feliz. Então, assim, era uma pessoa que estava bem empregado, bem remunerado, mas infeliz. E aí descobriu que podia fazer coisas completamente diferentes, continuar sendo bem remunerado, mais ainda porque estava dentro da sua própria conexão com o seu eu, né, com o seu maior talento, que era a criatividade, a conexão com o outro. E foi uma experiência maravilhosa. E eu tenho tido exemplos vários desses. Muito legal. A luz não está boa. Deixa eu... Sério? O pessoal tava falando bem da tua luz, mas liga aí. Ó, enquanto você estavam falando que estavam enxergando bem você. Ó, enquanto isso, eu vou contando um caso até recente meu. Eu recebi um depoimento de uma aluna minha, porque um dos temas que eu dou aula é sobre inteligência emocional e liderança. E aí foi curioso, porque eu tinha uma pessoa na turma, a gente faz uma análise rápida, né? Tipo um testezinho rápido, só para a pessoa entender o estilo comportamental dela. E aí, ó, a luz está ótima, já estava boa. E aí, o que foi interessante, né? A gente era uma turma de comunicação, então todo mundo que adora falar muito, só que essa menina era mais reservada. E aí, quando eu peguei, fiz o teste e separei as pessoas por perfil, ela ficou sozinha no perfil dela. E aí, sabe aquela pessoa que já não fala, e aí vê que no teste dela ela ficou sozinha. Aí a menina começou a se sentir pior ainda. E aí, quando eu expliquei, a menina tinha um perfil mais analítico, fazendo uma turma de marketing. Então, assim, não é que ela não estava no lugar errado, ela só estava tentando se forçar a ser uma coisa que ela não é. E aí eu falei sobre os perfis, expliquei sobre o dela, e eu recebi um relato dela essa semana, falando que, graças a esse dia, ela pediu demissão do emprego que ela estava numa agência pequena, de publicidade, então todo mundo que adorava falar, conversar, não sei o quê, e aí ela ficava isolada, as pessoas não chamavam ela para almoçar, não chamavam ela para nada, porque ela era mais caladona, mais concentrada. Ela pediu demissão, começou a estudar BI, de Business Intelligence, que estava muito mais para essa linha analítica, e
Agora, ela está trabalhando como analista de BI na Vale, tá amando. Você viu no relato, né, Beraldo? Eu coloquei no meu Instagram, aqui no Instagram, que foi incrível, assim, as pessoas como é que você abre, né? E assim, a menina Belmont estava empregada, estava sendo reconhecida, mas não era feliz, gente. E aí é isso, paciência, né? Você tem que tentar se achar ali para começar. E aí, já te perguntando, o que hoje, para uma pessoa que quer trabalhar o autoconhecimento, né? O que é o jeito errado de tentar trabalhar o autoconhecimento para depois a gente entrar aí nas ferramentas e no que seria o correto? Tá. Bom, a gente tem hoje uma gama enorme, né, de possibilidades de autoconhecimento. Nunca, em tempo algum, eu tive conhecimento e contato com tanta linha, né, de trabalho de autoconhecimento. A internet você recebe, você é bombardeado o dia inteiro, de noite, né, de técnicas, de formas de você se aprofundar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um olho clínico, né, para escolher a melhor linha que tenha mais a ver com você, que tenha uma certa credibilidade, né? Vai pesquisar e vai ver a origem desse trabalho, desse curso, dessa proposta, para não cair numa furada. E mesmo quando você escolhe ali que linha seguir para fazer esse processo de autoconhecimento, você tem que ter muita consciência do que você vai fazer com isso, né? O que você pode... Quanto mais a gente conhece, mais responsabilidade a gente tem sobre nós mesmos e sobre o outro. O que acontece, por exemplo, quando você começa a se conhecer, a conhecer o seu perfil, teu perfil psicológico, conhecer como é que você funciona, automaticamente você passa a conhecer melhor o outro também, né? E você tem que tomar cuidado para não usar isso de maneira equivocada, porque você pode, se não tiver consciência, você pode usar isso para manipular os outros, inclusive. Né? Então, eu costumo... por exemplo, numa das ferramentas que eu utilizo, é o Enneagrama, onde a gente estuda os tipos de personalidade, é um trabalho intenso, né? Você faz uma imersão e aprofunda cada vez mais e não acaba nunca, porque o Enneagrama é uma coisa, todo dia te traz novos conhecimentos, né? E aí, quando você começa a estudar o seu tipo, o teu tipo predominante, à luz do Enneagrama, são 9 tipos principais, você tem que estudar todos, para ver em qual você se encaixa, como você se identifica. No que você estuda todos os tipos, você começa a identificar as pessoas com quem você se relaciona. Né? E fala, fulano é o tipo 1, minha mãe é o tipo 4, e vai identificando as pessoas. Só que você conhece essa ferramenta. Pessoas com quem você se relaciona, provavelmente não. E aí você pode usar de maneira errada esse conhecimento que você passa a ter da própria pessoa. Conhecimento que nem ela tem. E pode manipular, né, das pessoas em função disso. Quer dizer, é uma maneira completamente errada de você usar o autoconhecimento. O autoconhecimento pressupõe um alto nível de consciência. Sim. Né? Grande preocupação, não só com você, mas com o outro. Sim. E aí, já indo nessa linha, conta dos trabalhos hoje que você faz. Você já começou a falar de Enneagrama? E o pessoal já deve estar ficando curioso aqui, quais são as ferramentas. Fala aí um pouco. Até teve gente já perguntando quais são as ferramentas para trabalhar. Tá, então vamos lá. Bom, a gente hoje tem trocentas, né, ferramentas aí à disposição, muitas excelentes, algumas péssimas, né? Eu elegi para trabalhar, para me aprofundar, para me dedicar, 4 ferramentas. O Enneagrama, que ele descreve para você os tipos de personalidade que existem no mundo, mas ele não é só mais uma tipologia, né? Porque tipologias tem inúmeras. Sim. O próprio Jung, o precursor das tipologias, a gente tem inúmeras ferramentas que falam disso. Mas é diferente porque ele não se limita só a dizer como você é e o que você é. Ele vai além. Ele explica por que você é do jeito que é. Ele vai na raiz, na motivação básica que fez você se fixar naquele tipo.
que predomina na sua vida. Naranjo, que era um estudioso, filósofo, que morreu ano passado, ele foi o grande estudioso do Enneagrama que trouxe o Enneagrama para nós no Brasil. É um chileno que desenvolveu um trabalho fantástico em cima do Enneagrama. E ele costumava dizer o seguinte, a frase dele que eu adoro: acordar para quem você é requer desapego de quem você imaginava ser, ou de quem você ser. Porque a gente traça um perfil que a gente quer, né? E para mostrar para os outros, principalmente. E aí, para quem você é de verdade, na essência, exige esse desapego. Você tem que se desapaixonar do seu ego, né? Para poder entrar na sua essência. E o Enneagrama faz isso. Primeiro, você aprende a identificar o seu tipo, o tipo que você usa, a sua personalidade, com que você se mostra para o mundo. Depois ele faz você descobrir por que disso, por que você escolheu essa personalidade lá na infância, nos tempos remotos, e continua com ela porque você não perde esse ego, não troca, não vende, não abandona ele, mas aprende a conviver e a, digamos assim, domar esse teu ego, para que possa aflorar a sua real essência. Né? Você aprende a ficar dentro e fora do processo. Você começa a se observar enquanto ego, enquanto personalidade. E aí não se deixa mais dominar por ele. Passa a dominá-lo e usá-lo a seu favor. Né? E aí isso exige um trabalho enorme, constante, incessante. Eu costumo dizer, gente, não dá para ter autoconhecimento sem estudar, estudar e estudar. E ter uma curiosidade, incentivar essa própria curiosidade para se descobrir cada vez mais. Né? Então, o Enneagrama possibilita isso, porque ele ajuda você a potencializar suas qualidades, suas virtudes, e a minimizar o teu lado sombra, aquelas coisas que, na verdade, nem você gosta, e por isso tenta esconder. Sim. Essa ferramenta, eu diria, talvez seja a ferramenta primordial e essencial hoje, dentre as que eu escolhi, para você começar o processo. Que legal. Só para mostrar uma mandala. Isso, mostra aí, pessoal. Aqui, isso é o Enneagrama, vocês conseguem ver? Põe de ladinho assim, ó, põe do teu lado, que eu acho que vai ficar melhor. Isso aí. Aí, ó, ficou ótimo. Aí você pega a parede branca, ó, que aí dá para ver na parede branca. Tá ótimo. Beleza. Que legal. Essa é a mandala, na verdade, Enneagrama é isso, é esse desenho, tá? O nome Enneagrama é isso. São 9 pontos, você percebe, dentro do mundo, tá? Essa mandala significa Enneagrama. Muito legal. E tem... Fala aí. Sim, o termo em grego que estuda os 9 tipos de personalidade. Muito legal. Antes de você passar para o próximo, deixa eu até fazer aqui algumas considerações que são interessantes. Assim, como a gente tem feito, né, o link dos temas que a gente tem trazido com inovação, por que a gente decidiu trazer toda essa parte de carreira nesse momento, né? Uma das coisas que eu reparei muito ao longo desses anos é que muita gente, a gente fala sobre inovação, né, ou majoritariamente na empresa, e as pessoas acham que é só ferramenta, só aprender que uma ferramenta de inovação e aplicar vou ter resultado. Só que a ferramenta parte por diversos tipos de situação que você vai ter, a metodologia, e você, quando se conhece, você começa a entender aonde fica melhor para você. Aonde você vai atuar como inovador? Você vai atuar indo a campo para poder conversar com pessoas? Você vai trabalhar internamente fazendo as análises? Você vai ser o cara investigativo que vai ficar ali fazendo tipo um cliente oculto? Então, quanto mais você entende a sua personalidade, você também traz um deparo para como que você trabalha no dia a dia. Eu lá atrás, eu acho que eu nunca contei isso para quem está aqui, acho que nem a Beralda sabe. Eu, no início, quando eu estava na escola, eu pensei em fazer biomedicina. E o que me fez desistir de biomedicina foi uma vez que eu passei por um laboratório de pessoas que trabalhavam com biomedicina e eu vi aquelas pessoas de jaleco branco em silêncio olhando um microscópio. Eu pensei, gente, eu não consigo me imaginar vivendo o resto da minha vida num lugar fechado de branco.
olhando para o microscópio. Não era não é o meu perfil, mas eu tinha essa consciência, e aí acabou que me ajudou, porque imagina, eu talvez seguiria por uma linha que não tem nada a ver comigo, e aí não é à toa que eu estou aqui fazendo isso, adoro falar com pessoas, adoro me relacionar, então eu precisava criar coisas assim. Quanto mais a gente se conhece nessas ferramentas, mais a gente consegue se encaixar e escolher por que a gente vai fazer tal coisa, por que isso aqui me deixa feliz e a outra coisa não me deixa satisfeito, né? A Beraldo tá falando que não conseguiria me imaginar, né? Fala aí das outras. O pessoal que fez Enneagrama tá aqui já falando que é excelente, melhor ferramenta. E aí, fala das outras aí pra gente. Uma vez entrando no Enneagrama, a gente não sai mais, porque é fantástico. Tem sempre uma nova descoberta. Outra ferramenta que eu elegi, e fiz uma formação em 2017, no jogo de transformação. E é muito engraçado que algumas pessoas que ouvem falar dessa ferramenta, jogo, mas é um jogo, né? Eu tive até uma cliente que marcou um jogo comigo, mas quem deu a informação para ela não disse o nome da ferramenta, né? E aí eu entrei em contato com ela no telefone, ela falou que sabia que era uma coisa que era de autoconhecimento, que era profundo, mas que era lúdico ao mesmo tempo, mas não sabia o nome. E aí, quando eu estava no telefone, eu liguei e falei assim, e aí, vamos jogar amanhã? Ela, jogar? Jogar não joga nada. Então, eu preciso que a gente tire a conotação. Às vezes atrapalha quando você fala jogo, a pessoa associa alguma coisa ou de brincadeira. Sim, a jogo, é. É jogo mesmo, né? Enfim, transformação, ainda bem que ele tem o nome transformação aí, que transforma realmente uma experiência sua. Transforma você através de uma experiência fantástica, né? Deixa eu mostrar. Isso aí. O que é? Olha só que lindo. Vocês conseguem ver? Tá dando para ver, tá ótimo. Tá ótimo, deu para ver. Esse joguinho de tabuleiro, que a gente anda as casinhas, igual um joguinho infantil, que a gente rola o dadinho para ver quantas casas vai andar, né? Parece uma coisa inocente. Para a gente, insights poderosos, preciosos, a respeito da nossa vida e do propósito que a gente esteja querendo trabalhar e alcançar, né? A pessoa define o que quer melhorar na sua vida e joga isso para o jogo, né? Através das casinhas, a gente vai recebendo os insights e recebe também bloqueios para a gente ter consciência, na verdade, bloqueios normalmente estão no nosso inconsciente, para vir à tona para a nossa consciência, para a gente trabalhar, desbloquear, para facilitar o desenvolvimento da nossa vida no sentido de alcançar esse propósito que a gente quer trabalhar. E aí tem, assim, os propósitos, acontece de tudo, né? Eu tenho feito muito jogo ultimamente, até a pandemia vem ajudando bastante, as pessoas têm tido mais necessidade de fazer trabalhos desse tipo, né? Mais facilidade também, porque eu estou em casa, a pessoa está em casa, a gente faz a conexão via internet, né? E ali a pessoa vai, às vezes ela rola, ou eu mesmo rolo para ela, e a gente vai trabalhando de uma maneira confortável, cada um na sua casa, e a gente vai conversando, elaborando todos os bloqueios, todos os insights, e tem descobertas fantásticas, né? Ele traz consciência também para a gente, consciência de quem somos e do que podemos fazer por nós mesmos. Os relatos, os feedbacks que eu recebo são maravilhosos. Até durante o próprio jogo, não é nem depois também, mas durante as pessoas falam, nossa, não sabia que esse negócio era tão profundo, que ia mexer tanto comigo, porque na verdade é uma experiência profunda, mas é leve ao mesmo tempo, né? Ele é um jogo sério, que traz consciência para você de quem você é, do que você pode, e até de coisas que você não sabia que podia, né? Te dá uma maior força nesse sentido, mas ao mesmo tempo ele é lúdico, ele é leve, ele é gostoso, né, de fazer. Sim. Ó, o Reinaldo tá perguntando quais são os bloqueios mais comuns. Tem? Teria como? Tem. Um bloqueio fortíssimo que aparece muitas vezes disfarçado
é o próprio medo, né? Medo é uma coisa que está muito presente na vida da gente. Então, tem os medos que se relacionam a determinadas coisas específicas que a gente vai tentar descobrir e trazer para a consciência e ver como é que pode seguir em frente, mesmo com medo. Né? Se a gente não pode acabar com ele, vamos com ele assim mesmo. Sim. Vamos aprender a conviver com ele. E é interessante, gente, eu fiz o jogo com a Dininha. Eu não conhecia e eu fiz recentemente, realmente foi muito interessante, porque existe muito isso, né? E eu vejo muito isso nas pessoas. Por exemplo, a gente agora está com o pessoal que está na nossa turma de inovação e eles querem criar uma coisa nova, né? Eles querem transformar, fazer transformação digital de algumas áreas, só que o diretor não quer. O diretor gosta de papel, gosta que leve papel nele lá para assinar. E eu tenho percebido que o medo de levar isso para o diretor e ser mal avaliado, e de repente o diretor julgar ele como uma pessoa que está desalinhada com o propósito da empresa, se torna maior do que às vezes a vontade. Então é interessante esse processo que você está falando, porque quantas coisas a gente às vezes não quer, a gente quer conquistar, mas a gente tem medo de ser julgado, a gente tem medo do julgamento interno, do não dar certo. Eu estava falando, eu fiz uma live essa semana falando sobre esses medos e o conflito, né, de você trabalhar o medo interno com o medo externo. E uma das coisas que eu mais percebi ao longo dessa trajetória de reinvenção foi muito isso, de superar, porque quando a gente criou, vamos fazer as lives, aí falavam para mim, mas aí tá acontecendo trocentas lives ao mesmo tempo, você vai ser só mais um, as pessoas não vão te assistir, então também tem uma questão, um fator ali externo, que tenta te pressionar a não fazer as coisas acontecerem. E quando a gente traz para a inovação, né, eu sempre tento trazer o que você está trazendo para o paralelo de inovação, se torna ainda mais desafiador, porque como a inovação ela parte do princípio de você testar coisas novas, de você tentar algo que não foi tentado, de você tentar melhorar uma coisa que pode até estar dando certo, mas só que tem uma forma melhor de fazer, você tem que se desprender totalmente do medo. Então ele é quase o bloqueio maior, na minha opinião. E o jogo é sensacional. Falei ontem com a Dininha que até hoje as coisas que a gente conversou ficam passando. E tem o que? Deve ter um mês e meio já, uns 2 meses, né, que a gente fez. Interessante, ó. A Nili tá falando que tá aqui. Tá presente. E Armando também tá presente lá no YouTube, tá? Ele falou que tá assistindo e curtindo a gente. Armando Menezes. Tá bom, obrigada. Continua. Isso aí, não, meu pai e minha mãe também estão aqui, é isso daí, ó. Os parentes é quase mandatório, né, gente? Ai deles que não entrem. E os amigos, alguns também entram mandatórios. É verdade, é verdade. Bem, então esse jogo realmente vale a pena, né? É uma experiência nova, fantástica. Ele é pouco difundido, é pouco conhecido, tem poucos facilitadores credenciados por ele aqui no Brasil. Então, por isso, ele é pouco conhecido, mas é uma descoberta fantástica. Eu aprendo com cada jogo que eu faço para os outros, né, com os outros, eu aprendo muito também. Né, e ganho muita consciência também nessa experiência. Outra ferramenta que eu uso, que é mais conhecida, a maioria, eu acredito que conheça, se não passou por ela, pelo menos conhece teoricamente, que é a constelação sistêmica, né? A constelação tanto familiar quanto organizacional. O mesmo preceito, o mesmo fundamento, a gente pode trabalhar com questões familiares e com questões empresariais, com questões organizacionais também. É um trabalho que a gente faz através da energia do campo morfogenético, que a gente traz para essa experiência, para essa vivência, e a gente vai identificando emaranhados, né, da nossa ancestralidade, dos nossos antepassados, que podem estar no nível inconsciente, atrapalhando o nosso desenvolvimento, bloqueando o nosso crescimento. Uma coisa muito comum que acontece nas constelações familiares é a gente identificar, por exemplo, problemas com dinheiro, problemas com sucesso, com desenvolvimento profissional, e a gente vai vendo que isso tem uma relação
com os nossos vínculos, com algum ancestral, algum antepassado, uma relação de lealdade a essas pessoas que tiveram problemas semelhantes e que a gente herdou. Né? Então, a constelação traz luz para isso também. E funciona também no âmbito organizacional, porque a empresa também tem ancestralidade, a empresa também tem toda uma história, um somatório de histórias das pessoas que formam essa empresa. Então, está usado agora também no meio empresarial. Cadê os bonequinhos? Ah, tá. Deixa eu mostrar os bonequinhos bem bonitinhos para vocês. Por que esses bonequinhos? Agora, a gente fazendo, porque antes eu fazia a constelação presencial, com o uso de pessoas, para montar o campo da pessoa que estava sendo constelada. Eu tenho até um bonequinho de bebê, ó, tem até um bebezinho aqui, a gente usa na constelação. Tenho aqui o símbolo do dinheiro, vocês conseguem ver? Que é um... Dá para ver. Sobe um pouquinho. Ah, melhorou. Melhorou? Legal. Uhum. Então, a gente tem inúmeros bonequinhos que representam a pessoa, os familiares, pais, avós, os filhos, as crianças, tem os bonequinhos das crianças, né? Porque é uma ferramenta, é uma acessório complementar que veio ajudar a constelação online. Porque antes eu fazia só presencial com o uso de pessoas, representantes, que ajudavam a formar o campo da pessoa que estava sendo constelada, né? Mas podemos fazer isso, a gente está impedido, né? Nesses novos tempos e estou fazendo online também com a ajuda dos bonequinhos e tem funcionado maravilhosamente bem. Porque a energia vem, o campo se forma e a gente consegue trabalhar as questões de trazer à consciência esses emaranhamentos. Né? Que legal. Você falou muito dessa questão de ancestralidade e da energia da empresa, né, e tudo mais. Como é que você vê isso quando a gente olha do ponto de vista de inovação? O que você acha que, de alguma maneira, essas situações todas que você relatou impedem as pessoas de conseguir levar a inovação para dentro das empresas ou até levar para ela, né? Ela aplicar isso na vida. Como é que a gente poderia criar uma relação? O que você acha? Sim, com certeza, porque na verdade a gente está trabalhando a empresa, mas a empresa é um conjunto de pessoas, né? E se essas pessoas têm bloqueios, né, da sua ancestralidade, ela traz isso para a sua vida em todos os níveis, inclusive na profissional. E se a gente trabalha para desfazer esses emaranhados, ela vai estar muito mais liberta, né? Para assumir a autoridade, a autonomia da sua vida em qualquer nível, inclusive no profissional. E se abrir para o novo, se abrir para as experiências, porque não está mais preso, sabe, a esse passado que estava ali fazendo com que ele repetisse as mesmas coisas do mesmo jeito, repetindo uma coisa dos antepassados, né? Mesmo consciente. Sim. E aí ele fica liberto. Muito interessante. Se você pudesse dar um conselho, né, para as pessoas que estão aqui, qual conselho você daria para alguém que está hoje, poxa, legal, eu quero, eu entendi agora que isso talvez esteja me atrapalhando e eu quero conseguir me destacar na carreira, eu queria conseguir me destacar na minha vida pessoal, tem uma série de coisas, né, que a pessoa quer se destacar. Qual o conselho que você daria para essa pessoa? Ela acreditar, né? Eu lembro muito de uma música do Gonzaguinha que fala fé na vida, fé no homem, fé no que virá, né? É você se abrir. É uma das leis, inclusive da constelação, é a lei do sim. Sim para a vida, sim para as experiências, sim para a novidade, sim para o que pode vir, né? Você se abre para isso. Então, ter essa postura de abertura é fundamental para que você se desapegue de padrões antigos, ultrapassados, que não te servem mais, e se abra de novo. Tem tudo a ver com a inovação em todos os sentidos. Né? Sim. Não, e você fala. É o ser humano. Né? É isso aí, né? E aí, no final, se o ser humano tá parado, a empresa acaba pagando o pato, né? Também no final das contas.
interessante esse ponto que você falou, porque assim, para você se abrir para o novo, né, e você se desprender, assim, a gente tem falado, né, mais uma vez, repetindo para quem entrou depois, a gente vai começar aí uma semana falando sobre mindset inovador, e a gente está falando justamente muito sobre essa mentalidade inovadora, como é que você entende o que é alguns pontos de mentalidade que você precisa ter, que as pessoas que conseguem inovar conseguem ter, como é que você desenvolve esse ponto, porque no final, a gente vai ter lá os nossos bloqueios. Todo mundo aqui falando que recomenda os jogos. A gente vai ter os nossos bloqueios e precisa pegar e superar. Não tem jeito, né, Dininha? Senão também você vai ficar parado e aí depois você fala assim, gente, mas aí eu peguei e fiz todos os cursos e não deu certo. Porque não é só fazer, né? Tem que fazer o curso, mas depois você tem que aplicar o curso na prática. Então, assim, tem que fazer os jogos e aplicar o que escuta, né? Também é importante, acho que dar essa conotação para quem está ouvindo a gente, que não é só, vou lá, vou fazer, vou ouvir, aí depois eu cruzo meu bracinho aqui, ligo a televisão e fico esperando o dia que vai dar certo. Porque, afinal de contas, eu fiz lá o jogo, eu fiz lá o curso de inovação. Então, o assunto agora está resolvido. Agora Deus, a entidade maior, vai vir aqui, é só ficar sentadinho esperando, né? Não é assim, com certeza. Eu tenho um outro trabalho, que é o coaching, que é um trabalho onde eu junto tudo isso, né? Todas essas ferramentas, que é um processo de coaching para quem quer fazer um trabalho mais contínuo, né? Mais profundo e mais continuado. Então, são sessões semanais ou quinzenais, onde a gente trabalha individuais, né? É o coaching de vida, fundamentado na psicologia transpessoal, e onde eu uso o enneagrama, identificando o perfil da pessoa, faço o jogo para ela definir propósitos que ela vai usar, né? Junto tudo isso e faço também alguns trabalhos sistêmicos, baseados nas leis da constelação. Esse processo de Enneagrama, que é uma coisa mais ampla, mais completa. Né? Uau, hein? Também, bastante gente. Aí a pessoa como, hein? É tiro, porrada e bomba. A cada sessão, a pessoa deve chegar como, né? Não consegue nem prestar atenção nos outros depois. Fica só... Mexe nas suas bases, com certeza. Que legal, Dininho. Ó, queria muito agradecer a sua presença, deixar aqui alguns recados importantes. A gente vai continuar tendo as lives na próxima semana. A gente volta a ter live na terça-feira e a gente vai fazer de terça a sexta às 7 horas da noite e sábado novamente 10 horas da manhã. Todo dia a gente vai trazer um atalho, ou seja, se você quer se transformar, se você quer ganhar um reconhecimento profissional, o que você tem que fazer? E a gente também vai falar de obstáculos que estão impedindo você de chegar naquela situação. Por que você ainda não conseguiu chegar e como é que você chega ali? Acho que como ponto principal, assim, de amarração do que você está falando, com o nome, né, dessas lives, o Inova Talks, eu vejo muito que para você conseguir, né, a gente hoje, sei lá quantos milhões de desempregados, já perdi até a conta, parei até de ver, porque cada hora que cresce é complexo, e a gente precisa achar formas de se destacar. Então, é uma competição, às vezes até injusta, e eu tenho falado muito isso, às vezes você vai estar numa empresa e tem outras pessoas desempregadas que talvez aceitariam receber muito menos, e as empresas talvez entrariam aí nessa situação de, vou tirar aqui para contratar alguém que talvez aceite receber menos. E eu acho que o ponto principal aqui é você criar uma ambiência sua de conseguir se desenvolver e conseguir se destacar no mercado. Então, a gente tem falado muito do pilar de inovação, porque as empresas precisam dessa nova postura. Se a gente não tiver inovação, as empresas vão morrer daqui a pouco, porque o mundo está passando por uma transformação. Só que as empresas, para inovar, elas passam pelas pessoas, e passar pelas pessoas eu só vou conseguir inovar se eu tiver de um lado as ferramentas e do outro lado a minha consciência de que eu quero fazer isso acontecer. Então, acho que esse foi um papo super bacana. Vou convidar vocês a seguirem a gente nas redes sociais,
Então, sigam a Dininha, para quem ainda não está seguindo a Dininha. Me sigam para quem veio aqui para a live para prestigiar a Dininha. Todo mundo te dando parabéns, falando que foi ótimo. A Dininha, sua maneira de explicar é de paz. Sua voz nos prende e faz com que reflitamos e identificamos. Às vezes, precisamos ouvir certos esclarecimentos para melhorar. Então, ó, parabéns, sigam a gente, terça-feira a gente volta, e daqui a uma semaninha, 10 dias, no dia 8 de setembro, a gente vai passar por uma semana intensa aí falando sobre a série Mentalidade Inovadora. A gente vai abrir as inscrições daqui a pouco, então quem quiser se inscrever, 100% online, 100% gratuita, para vocês poderem entender o que é uma mentalidade de inovação, como é que se desenvolve. Então a série vai ter como objetivo isso, e a gente também vai ter canal Telegram, canal no Facebook para discutir, então vai ser super interessante. E é sempre um prazer enorme ter a Dininha. Eu fiz o jogo, foi fantástico. Conheci a Dininha graças ao nosso projeto RH que Inspira, que também era um projeto que as pessoas diziam que não ia dar certo, que já tinha outros acontecendo aqui, tentaram de alguma maneira fazer esse bloqueio na gente, mas eu sou chata com isso, eu gosto muito de autoconhecimento, eu conhecia um pouco de mim, eu falei, eu vou fazer esse negócio acontecer, e eu sou muito grata de ter pessoas como você, como o Beralda, que está aqui assistindo a gente também, que eu conheci graças ao RH que Inspira. Muito obrigada, Lília. Queria passar uma mensagem, então, Por que favor. vale a pena emergir nesse processo de autoconhecimento. Vale a pena em todos os sentidos. E a última dica, chame no privado. Isso aí. Boa, adorei, Dininha. Para saber mais, é isso aí. E, ó, vale muito a pena. Eu acho que a gente se liberta, né? Eu acho que se a gente pudesse falar assim, eu acho que é libertador se conhecer. O Caetano Veloso já dizia naquela música Dom de Iludir, que ele fala que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E o autoconhecimento dá isso pra gente. Sim. Ó, quem tá com a gente lá no YouTube também, Denise Carvalho, respondeu aqui, trabalho maravilhoso, parabéns. Então, temos outras pessoas aqui, mas aí quem falou aqui foi a Denise e o Armando. E todo mundo aqui falando. Então, gente, foi um prazer enorme. Obrigada pela sua presença, Dininha, mais uma vez, por aceitar o convite. Ai, que legal. E, ó, é a primeira live de muitas, hein? Agora a Dininha vai se abrir aí para as lives também, para poder aparecer para vocês. Tá bom, querida. Pessoal, obrigada. Um bom dia aí para vocês, um excelente final de semana e nos vemos na terça-feira às 7 horas da noite. Se inscrevam nos canais. Então, se inscrevam aqui no YouTube, quem está lá no YouTube, Djalma está no YouTube. Acabou de aparecer que falou eu? Olá. Então, ó, Djalma, seja bem-vindo e se inscrevam nos canais para serem avisados das próximas lives. Pessoal, um grande beijo para vocês, muito obrigada e um excelente final de semana, de muito autoconhecimento. Tchau, tchau. Tchau.